Bom, a gente está tentando resolver a questão da internet. A internet está falhando por algum motivo. Nós estamos tentando fazer essa live acontecer. Por enquanto não. Jordano, eu não sei. Essa live está tendo interferências na net que não está deixando a gente falar sobre esse assunto. Então a gente pode fazer da seguinte maneira: eu falo um pouquinho daqui e depois o Jordano também fala de lá. E aí quando a. Pois é. E aí quando a internet deixar, a gente tenta de novo uma conexão e vão assim. Jordano vai aqui por enquanto vai aqui no chat. E aí quando os deuses nos permitirem dançar a valsa junto, a gente coloca ela em conjunto. Podemos fazer dessa maneira? Porque senão vamos ficar o tempo todo abrindo e fechando salas, senão é legal. Então, falar um pouquinho sobre oráculos, tá? E, por enquanto, vai ser um monólogo em vez de um diálogo. Mas aí vai estar tudo certo. É bom que a gente vai aprendendo um com o outro aqui enquanto isso. Ou vou começar com oráculo. Oráculo a gente faz junto depois. Hoje os deuses queriam que a gente fizesse monólogos. Que é o oráculo? O oráculo é uma forma de compreender as linhas do destino de forma em que algo vai acontecer porque ele tem uma grande conjuntura de coisas agora que faz com que crie um caminho para chegar naquele ponto. Então, algo do tipo: eu como oráculo, prevejo que daqui a 1 hora, não, daqui a 2 horas, eu estarei dormindo. Então, o que significa isso? O que é essa previsão? Significa que, se eu continuar com a mesma energia que eu estou agora, se eu continuar com as mesmas atitudes que eu estou agora e com os mesmos pensamentos que eu estou agora, o caminho mais provável que eu vou seguir é de que daqui a 2 horas e meia eu esteja dormindo. Tá? Por quê? Porque todo e qualquer oráculo, ele lê a conjuntura de todas as energias do momento presente e, com base nessas energias, ele enxerga o caminho que aquelas energias vão seguir se nada alterar esse conjunto de coisas. Então, entenda que todo e qualquer oráculo, desde o início, ele nunca pretendeu... Opa, caiu minha moedinha. Ele nunca pretendeu ser um instrumento de leitura do futuro, e sim aquele que mostra o caminho da opção mais provável que vai acontecer se nada alterar o caminho que está agora. A própria leitura do oráculo, ela promove essa forma de alteração. Por quê? Porque você toma ciência. E aí, tendo ciência, você deixa de estar à mercê de uma escolha que talvez não seja sua. Então, nós temos que o oráculo, ele não prevê o futuro, ele prevê o caminho mais provável que irá acontecer. Tá? Obviamente, a gente tem que entender que esse caminho está completamente ligado ao Dharma, ao destino. Então, muitas questões elas irão desenrolar
independente da atitude que se tome hoje, porque são questões já previamente acordadas. Então, mesmo que o oráculo possa te dar consciência daquilo de hoje, você já fez uma escolha anterior para que se cumpra algo mais para frente. Tá? Todo oráculo funciona assim. E oráculo pode ser feito de tudo quanto é maneira. A gente tem alguns oráculos clássicos, que são, por exemplo, a geomancia, que é a leitura das linhas do destino, ou das linhas do Dharma, através da posição em que são jogadas as pedras. Você pega as pedras, jogam as pedras, e na forma que elas caírem, nós fazemos alguns riscos no chão, e as figuras que formam nesses riscos, elas podem ser lidas e dado uma interpretação do qual a gente consegue dizer qual que é o caminho mais viável ou qual que é a probabilidade de isso acontecer. A geomancia é um dos oráculos mais antigos que tem. Dentro desses oráculos antigos, nós também temos a astragalomancia, esse nome que faz a minha língua enrolar toda e quase não conseguir pronunciá-lo. A astragalomancia é a leitura das linhas do destino através dos ossos. E a gente tem dois tipos de astragalomancia. Nós temos a romana porque foi eles que formalizaram o conhecimento. E nós temos a chinesa. No caso da romana, ela é baseada no lançamento Abelsin. Eu só não vou fazer leitura, tá? No caso da astrogalomancia, romana, ela se baseia na jogada de ossos, né? Você joga os ossos e a forma como esses ossos caírem, você tem a leitura da situação. E a astrogalomancia chinesa, ela é baseada na ruptura dos ossos. Você pega o osso, joga ele no fogo, na hora que o osso romper, você faz a leitura das linhas que estão mostrando aquele osso. Bastante interessante. A chinesa ainda é praticada até hoje, e a romana, ela sofreu uma variação, onde não se usava mais os ossos, e aí começou a se usar dados. Então, a leitura da astrogalomancia moderna, ela é baseada no jogar dos dados. Tem algumas frases históricas romanas falando a respeito de arremesso de dados, é justamente disso, na leitura do oráculo da astrogalomancia. Os gregos, por exemplo, eles tinham as pitonisas, ou as síbilas, do templo de Apolo. Apolo, ele é considerado um deus voltado aos oráculos. Ele é aquele que consegue ver as linhas do destino. Porque, se a gente parar para pensar, ele representa a luz solar. E a luz solar tudo ilumina, e se tudo ilumina, ele traz o conhecimento oculto à tona, à visão, à realidade. Então, quando a gente está falando de oráculos, o deus dos oráculos da Grécia é o Apolo. E a gente tem Delfos, que é o grande ponto desses oráculos. Então, lá nós tínhamos as pitonisas, síbilas, e elas faziam algumas danças e tinham, segundo algumas lendas, o uso de substâncias entorpecentes para entrar no estado alterado de consciência. E aí, esse estado alterado de consciência, ela conseguia captar, através do seu processo mediúnico, todos os caminhos possíveis daquela ação. Quem assistiu o 300 de Esparta, o Leônidas, antes de ir para a guerra, como era a prática de todos os reis gregos, ele consultou o oráculo, e o oráculo falou que não ia dar certo. Então, seguindo
No caso dela, tinha sido, ela estava corrompida, né? Mas seguindo aquela linha, daquelas ações, por aquele momento, a guerra ia falhar. Tanto é que ela, seguindo todas as ações, o Leônidas morre, que é o que é previsto no oráculo. Então, ele vai seguindo as mesmas linhas de atuação e vai chegando naquele ponto. Mas existem oráculos de tudo quanto é maneira. Um dos oráculos também que é muito mostrado nos cinemas é através da leitura das vísceras de animais. Bom, tem uma explicação que o ser vivo tem uma conexão com o divino e através da posição em que o que é retirado e mostrado das vísceras se faz a leitura também. Graças ao divino, esse tipo de prática ele já está indo para o processo de extinção, porque não faz mais sentido o uso de leitura de seres vivos para determinar as linhas do destino. Uma outra forma diferente de utilizar ser vivo para determinar o destino é o soltar de pássaros. Você solta o pássaro e, de acordo com o voo dele, você consegue também fazer as previsões de como vão ser o futuro, né? o caminho mais provável para o futuro. Os chineses ele tem o Xing, que são essas moedinhas. Está faltando uma porque a minha acabou de cair no chão. E com base no arremessar dessas moedas, nós formamos os chamados trigramas, que são linhas horizontais que formam uma leitura e um aconselhamento. Então, nós temos 2 trigramas, e o trigrama de cima ele fala a respeito do curso da situação e como ela vai desenrolar. E embaixo nós temos o aconselhamento de acordo com esses trigramas que apareceram. Se vocês estão perguntando o que é trigrama, é só lembrar do novo logotipo da TIM, que é um traço e 2 traços embaixo parecendo um T. Na verdade, ele lembra o trigrama trigrama da Terra. Não, Terra são 3 riscos. Aquele lá é o trigrama do ar. Se eu não me engano, é o trigrama do ar ou então o trigrama do vento, que é um traço com 2 pequenos. Tá? Então, a leitura do Xing se baseiam em 6 arremessos de moedas, sendo os 3 primeiros te dá o direcionamento da situação pelo qual ela está desenvolvendo, e os 3 outros ele te dá um aconselhamento em cima disso. Então, são os 3 trigramas. Nós também temos, de uma forma bastante conhecida aqui no Ocidente, nós temos o tarô. Aqui é meu tarô, que eu só tenho e não abro porque eu ainda não aprendi, eu só ganhei as cartas. Esse caso aqui é o tarô de Marsella, né? Esse aqui são os arcanos maiores. Nós temos o baralho cigano, que nosso querido Jordano é cartomante, ele abre, é um trabalho muito bonito. Ele trabalha de uma maneira esplendorosa. Se vocês tiverem oportunidade, abram o baralho cigano com ele. Ele é baseado também dentro da leitura do tarô. O tarô ele tem 2 tipos de arcano. Ele tem um arcano menor e o arcano maior. E o arcano menor ele acaba sendo incorporado no baralho cigano. Tem uma lenda até muito legal a respeito disso, mas eu vou deixar de curiosidade para vocês, para depois procurar o Jordani, e o Jordani contar para vocês a lenda do baralho cigano. É uma história muito bacana, muito bonita. Tá? E são os 2 tipos que a gente tem hoje. A gente tem vários tipos de tarô, e nós temos como a minha própria leitura as runas. As runas não são esses cristais, mas sim o desenho que está
Deixa eu ver se eu consigo fazer a câmera focar nele. Nós temos as runas, que são uma escrita, e baseada nessa escrita, ela tem a condição de fazer uma orientação dentro das possibilidades que vai vir. Um outro muito comum que a gente também tem acesso é o jogo de Ifá. Ifá, no nome mais comum que a gente conhece, é o jogo de búzios. Tá? Ifá é um orixá, tá? Ele é o equivalente no sentido de trabalhar com oráculos do Apolo. Então nós temos o Apolo na mitologia grega e nós temos o Ifá da mitologia Iorubá. E o Iorubá, no caso do Ifá, ele faz a abertura com base nas conchas, que a gente dá o nome de búzios. Nós temos dois tipos de búzios. Aquele búzio bonito que a gente vê na internet, que joga assim, as pedras se espalham para tudo quanto é lado. Esse é um tipo. E nós temos o outro tipo, que ele é um cordão. Essa aqui é a japamala, mas ele é um cordão, e com base no soltar desse cordão, ele também faz a leitura da interpretação dos búzios, da forma como ele é lido ali. Mas esses são os mais comuns que a gente tem, mas tem vários outros. Tem um oráculo muito utilizado dentro do shintoísmo e do budismo, que é baseado em varetas. A gente balança um pote com as varetas, e com base na vareta que se destaca, nós temos a leitura também desse processo de sorte. Sorte no sentido de destino. Eu juro, é quase. Esse aqui é o avô do terço, é a japamala. Mas isso é uma outra história, não é para aqui. Eu vou tentar mais uma vez chamar o Jordano aqui para bater o papo. Se os deuses permitir, a gente vai continuar esse dueto. Senão, eu vou continuar o monólogo. Para ele contar um pouco da história do baralho cigano. Se for permitido, a gente vai continuar. Senão, eu vou contar para vocês sobre as runas, e aí eu deixo uma live um outro dia para o Jordano contar. Os deuses não estão querendo permitir isso por enquanto, então vamos continuar. Bom, então eu falei que o oráculo, ele é um processo que está de acordo com a leitura do futuro, baseado na resposta. Nós agora, sejam todos bem-vindos. Essa é a live de arte dos oráculos. E por enquanto vocês estão só vendo a minha pessoa, apesar de eu ter falado que eram duas pessoas, mas a gente está tendo um problema com a divindade, que ela não está permitindo a gente ter um dueto aqui. Mas está tudo certo. Então eu vou contar a história das runas. Então eu vou pegar aqui. Como eu falei anteriormente, aqui... pronto, consegui. Parcialmente. Runa não é esse cristal. Runa, na verdade, é a letra que está escrita aqui no cristal. Essa letra, ela é de um alfabeto antigo, chamado Futark, que é exatamente, a palavra Futark é exatamente o abecedário. Abecedário, o ABC... O abecedário é por causa das 3 primeiras letras. O Futark é por causa das 5 primeiras letras do alfabeto. E tem uma história muito legal, muito interessante desse alfabeto, porque ele foi trazido a esta realidade, segundo as lendas, pelo próprio Odin. Odin, eu não preciso nem explicar muito quem que é, porque todo mundo está sabendo, porque está assistindo os filmes da Marvel, então já sabe quem que é Odin, né?
Então não preciso explicar muito sobre ele. Mas o importante é o seguinte, mesmo ele sendo um Deus, ele quis sabedoria, ele quis transcender a si mesmo. E ele passou por uma série de provas autoimpostas para poder adquirir a sabedoria. Uma das provas foi doar, né, fazer o sacrifício do próprio olho para beber na fonte da sabedoria. E o segundo sacrifício que ele fez a si mesmo, porque ele é um Deus, então ele tinha que ser sacrificado a si mesmo, foi se enforcar na árvore do mundo, na Yggdrasil, e perfurar a si mesmo com sua lança a Gungnir. Gungnir. O que significa esse sacrifício? Ele também é conhecido, Odin é conhecido como deus da forca por causa disso. Temos que entender primeiro que a palavra enforcado significa pendurado por uma corda. Não necessariamente ele precisa ser pendurado pelo pescoço na corda. Então, em algumas lendas, o Odin é pendurado pelo pescoço durante 9 dias, e em outras lendas ele é pendurado pelo pé, de cabeça para baixo, também durante 9 dias. Então ele fica lá pendurado pela corda e atravessado no peito pela sua própria lança. Essa carta aqui, o enforcado, ou o amarrado, que é a tradução correta dessa carta aqui do tarô, ela tem referência justamente ao Odin, pelo fato dele ter sido feito o sacrifício dele para com ele mesmo, ou seja, o sacrifício do seu ego para um estado maior. Tem todo um contexto, não é simplesmente, vou me sacrificar. Não, é o contexto do eu sacrifico a mim mesmo, ou seja, eu sacrifico o meu ego, eu deixo o meu ego padecer para que eu atinja um grau de transcendência maior. E aí, quando ele atinge isso, quando ele estava quase morrendo, né, depois de 9 dias e 9 noites pendurado e com a lança perfurando o próprio corpo, ele começa a ter o download, ou seja, ele recebe as runas, ele recebe o alfabeto rúnico, que não é somente, deixa eu ver, assim dá para ver melhor, que não é somente esses riscos, ele contém, cada um deles contém, além de ser a letra que vai formar o alfabeto, ele contém magia, ele contém o poder centralizado em si mesmo. Então, não simplesmente serve para poder escrever o nome, ele também serve para evocar as energias do universo, segundo a lenda, trazido a essa realidade por Odin. E aí, quando Odin transcende a si mesmo e recebe esse conhecimento do universo, ele tira a lança do próprio peito, solta da corda e volta para junto dos deuses e leva o conhecimento das runas para os mortais. E aí dá aos mortais a possibilidade de caminhar dentro do destino, de entender o destino. E essa é a história de como as runas foram parar dentro da história dos povos escandinavos. Então, cada letra, cada glifo aqui representa uma coisa, representa um poder, representa uma ordem de entendimento aqui. No caso, vamos lá. Essa runa aqui, que parece um Rzinho, é a runa Raido. A runa Raido, ela representa um movimento. Ela, na verdade, a gente pode virar ela de lado e ela se assemelha a uma carroça. Aqui seria a roda, aqui seria onde encaixa o cavalo. Então, o que essa runa conta para nós? Ela conta a respeito de movimento,
ela é a respeito de coisas que eu posso ganhar e posso levar também. Ou seja, ela fala a respeito de ganho, ela fala a respeito de movimento, ela fala de entendimento da nossa bagagem intelectual e emocional que nos leva pela vida. Isso é essa runa aqui. Vou pegar aqui uma outra runa. Aqui eu não vou mostrar todas as 25 runas não, só vou mostrar algumas. Essa aqui é a runa chamada Ujo. A runa Ujo é a runa da felicidade. Ela, quando a gente vira ela de lado, ela se torna um galho com uma fruta pendurada. Ou seja, se você está com fome e encontra uma fruta comestível num galho, você está alegre e feliz porque vai matar a sua fome. Então esse é o simbolismo da runa Ujo. Ele fala de alegria e fala de providência. Dentro da lenda dos povos escandinavos a respeito das runas, você poderia pegar elas e escrever cada uma delas para poder ter poderes mágicos. Então essa aqui traria a alegria. Você faz o glifo dela, né, o risco dela, e ela traria a alegria. Vou falar de mais uma aqui, deixa eu ver qual... Ah, tá. Obrigado. Aqui. Deixa eu ver. Isso, para poder ficar para vocês. Essa aqui é a runa chamada Turistar, que é a runa do Thor. Essa runa representa o Thor. E é uma runa de atenção. Ela seria equivalente à runa Ujo, tá vendo? Forma o P, tem um Pzinho aqui. Só que ela tem essa pontinha. Então ela seria o seguinte, seria um galho com a fruta, só que na parte da frente da fruta tem um espinho. Então, todas as pessoas que já tentaram pegar uma laranja na laranjeira, a primeira coisa que você tem que ter é atenção para não espetar a mão no espinho na laranjeira. Então essa runa nos pede atenção, nos fala o seguinte, olha, tem uma dádiva, mas para você receber essa dádiva, para você entender essa dádiva, para que você possa compreender essa dádiva, tem que ter atenção para não se espetar nela. É algo do tipo, você está com fome, aí te dá um pratão de comida, e a única coisa que você tem que ter é atenção para não comer demais e ficar empazinado. E aí você sai de uma situação ruim da fome e passa para outra situação ruim de estar empazinado. Ou seja, você não teve a atenção ao pegar aquela dádiva que foi dada para você. E essa runa conta a respeito disso. E aí, o conjunto delas é que a gente faz a leitura. Então, a leitura das runas ela é feita a partir de um questionamento, não de uma pergunta direta. Se for uma pergunta do tipo sim e não, a gente pode pegar uma runa e pode interpretar a posição que ela sai. Porque a runa, da mesma forma que o tarô, em algumas jogadas, ela tanto faz... Deixa eu colocar assim dá para ver direitinho. Ela tem a posição direta ou a posição invertida. Então, por exemplo, essa aqui é a runa Cano. A runa Cano representa uma tocha acesa. Quando ela está desse jeito aqui, ela representa iluminação, fogo, atividade, perseverança, conhecimento. Quando ela está desse jeito, ela fala a respeito de enganos, de perda de compreensão, porque você tem a tocha de cabeça para baixo. Quando você pega uma tocha e vira de cabeça para baixo, a tendência do fogo é consumir a tocha, o que não é inteligente, porque você está segurando ela. Então ela está a falar sobre obscurecimento de uma situação. O que é aquela situação, que informação que eu tenho daquela situação e que eu não consigo de maneira nenhuma transcender. Mas é por quê? Porque eu fico obscurecido no meu próprio conhecimento. Então cada runa dessas tem uma face voltada para o positivo e uma face voltada para o negativo. Ou seja,
algo que te chama a atenção. Uma runa, ela te traz uma informação e mesmo o aspecto positivo dela, ela, dependendo de como se lê, ela pode trazer uma informação não muito bacana, uma informação que leva-nos à atenção. Tá? Tanto as runas, quanto os búzios, quanto as aberturas das cartas, tanto o aspecto positivo quanto o aspecto negativo tem que ter bastante atenção. Não é porque uma runa saiu voltada para cima, não é porque um búzio saiu voltado para cima, que é o aberto, né? O búzio voltado para baixo é o fechado. Não é porque uma carta saiu voltada para cima que ela é positivo. Se sua questão foi elaborada de uma maneira aberta, ela vai te dar uma resposta direta. E essa resposta direta pode ser algo negativo. Então compreenda que mesmo uma carta voltada para cima, ela pode ser lida e interpretada de uma maneira em que traga um resultado negativo. Tá? Mas como eu falei, oráculos só dão informação baseado no todo o conjunto de situações do presente e a situação que vai chegar lá na frente é baseado nisso. Se você mudar uma vírgula naquilo que está acontecendo aqui, o resultado, o desfecho que o oráculo mudou, vai mudar. Ou que o oráculo mostrou, vai mudar. E é essa que é a parte interessante. Porque quando você pede para enxergar algo na frente, você tem que prestar atenção no agora. Porque no agora é que o oráculo está trabalhando e está te mostrando todo o caminho que vai seguir para aquele desfecho. Se aquele desfecho for positivo, só mantém o que você está fazendo. Se aquele desfecho for negativo, trabalhe aqui no presente para manter aquilo. Tem uma frase legal do Kung Fu Panda 2, que traz muito bem estabelecida essa questão dos oráculos. Às vezes, nós encontramos nosso destino quando tentamos fugir dele. Ou seja, nós afirmamos o nosso destino quando tentamos fugir dele. As conjunturas que fazem com que a gente fuja é o que a gente leva a acertá-lo. O oráculo ele vai nos mostrar dessa maneira para a gente poder ir lá para frente. Maravilha, maravilha? Agora eu vou responder perguntas, que nós temos um tempo, então podem fazer algumas perguntas. Eu não vou fazer leitura do oráculo, tá? Para mostrar como é que funciona. Vou responder algumas perguntas e depois eu vou dar um exemplo numa leitura aqui de oráculo, tá bom? Então, façam perguntas. Bom, se não tem pergunta, eu vou mostrar aqui um exemplo de uma abertura do oráculo das runas. Tá? Essa aqui é a minha sacolinha, onde que eu guardo os oráculos. E aqui eu vou guardá-las. O interessante do oráculo das runas, e assim como muitos outros, é que ele permite você utilizar de manipulação mágica. No caso das runas, a gente tem uma forma de escrita baseado nas runas, que é você pegar uma runa e combinar com a outra. Isso a gente chama de sigilo. Então, um sigilo rúnico é quando nós combinamos mais de uma runa e os seus efeitos são ativados em cima disso. É como se fosse uma escrita mágica, só que é baseado somente nas runas. Então eu faço o acúmulo dessas runas
para que elas possam me fornecer um entendimento em cima disso. Então, a leitura é baseada da seguinte maneira: eu vou separar 3 runas ao acaso e elas vão me dar uma interpretação da pergunta que eu quero. Então, a gente faz uma evocação, que é tradicional para os processos de leitura de oráculo. Nesse momento, peço licença àqueles que são conectados à linha de abertura desse oráculo, oráculo das runas, pedindo para que eu possa ter a permissão para abrir este oráculo. E aí eu faço essa conexão com as runas e eu começo a sentir elas da mão. Então, estou mexendo e elaboro uma questão. Pode ser um aconselhamento ou pode ser uma questão. A questão é a minha live compartilhada com o Jordani. Então agora eu estou perguntando para as runas sobre essa live de hoje, para ter informação do porquê que a gente não está conseguindo fazer a live em conjunto. Então mexo e começo a tirar as runas. Eu vou mudar a câmera daqui a pouquinho para a gente poder ver como é que fica elas. Eu tiro 3 runas. Esse aqui é chamado de lançamento das 3 runas. E elas vão me dando um conselho em relativo a isso. Então, deixa aqui eu pegar. Então, aqui a gente tem isso aqui é o que a gente chama de campo. Tá? E cada uma delas vai me dar uma informação a respeito disso. Então, nós temos a primeira runa, cuja nossa pergunta foi a questão levantada, né, foi sobre a nossa live em conjunto. Então, a primeira runa que nós temos é a runa Ansus, que é essa runa que parece o F de cabeça para baixo. Ela é a runa do mensageiro, é a runa da comunicação, é a runa de Loki, o irmão de Thor, tá? Irmão de Thor no universo Marvel, né? Porque na mitologia ele na verdade é irmão de Odin, irmão adotivo de Odin. Então ela está falando aqui sobre comunicação, de cabeça para baixo, está falando falta de comunicação, falta de no caso, como a nossa live está falhando de conseguir conectar com o Jordani, então ela já me previne que essa live ela teria dificuldade de ter uma comunicação efetiva entre nós dois. Então, ela mostra aqui, como vocês viram, eu simplesmente mexi e fui retirando. Nós temos aqui a segunda runa me contando ainda o que está acontecendo. Nós temos a runa do Sólio, que é a runa do Sol. E no caso aqui ele está falando da capacidade de que a live continuasse, porque mesmo que fosse eu ou o Jordani, a gente teria assunto para poder falar. Essa aqui é a runa do Sol, é a runa do aparecer, a runa do se mostrar e a runa do que permite a gente ter e falar aquilo que precisa. Então ela começa me falando que a comunicação estava impedida, tá? Que houve um impedimento para isso. Ela continua me dizendo que, independente de quem tivesse continuado com a live ia fluir, ia ter assunto, ia ser uma live interessante, a pessoa ia conseguir. E por último nós temos a runa chamada Anguis, que é essa runa aqui que vocês já conhecem ela, vocês só não estão relacionando o nome à pessoa, mas vocês já viram. Se eu virar de cabeça para baixo ainda fica mais evidente, que ela foi conhecida como a Cruz de Nero, né? Que é ou pata de galinha. Tá? Se eu colocar um círculo aí que está mais evidente ainda, né? O símbolo do paz e amor. Mas na verdade ela é uma runa nórdica, uma runa escandinava. E ela representa um alce. E no caso aqui ele é uma
uma runa positiva, porque ela está voltada de cabeça para cima. Então ela fala o seguinte: olha, falta de comunicação, falta de conexão aconteceu e, e essa live não teria comunicação, ou seja, nem eu nem ele ia conseguir comunicar um com o outro, o que realmente foi definido. A gente tentou várias vezes se conectar aqui e vocês viram que não deu certo. Depois nós temos a runa Sólio, falando a respeito que a live continuasse e que quem continuasse teria a capacidade de trazer um entendimento sobre todas as questões que estão sendo faladas dos oráculos. E por último nós temos a runa Anguis, falando de proteção, ou seja, que tudo aquilo que aconteceu serviu para um bem maior, serviu para um aprendizado, serviu para que nós tivéssemos uma sabedoria em cima disso. Então, essa aqui é uma das aberturas das runas. Uma outra abertura, eu vou manter aqui seria o aconselhamento, que a gente pega uma única runa e a gente pede um aconselhamento. Opa. E aqui o aconselhamento é: continue, deixe o sol brilhar na sua vida, porque é a runa do sol, e que está tudo certo, está tudo dentro daquilo que devia ser. Acabei fazendo bagunça e derrubando as runas. Então, basicamente é assim que a gente faz a abertura do oráculo das runas. A gente faz uma questão e com base nessa questão nós trazemos a interpretação de cada uma das letras individualmente, no caso do aconselhamento, que foi o último que eu mostrei, ou de uma forma em conjunta, quando a gente tem mais de uma ali. Existem várias formas da gente fazer essa abertura. Essa daí foi a abertura das 3 runas. A última que eu mostrei foi a abertura do conselho de uma runa só. E nós temos a cruz, que ela traz é como se eu pegasse uma situação e fosse desdobrando cada vez mais essa situação, esmiuçando cada vez mais ela. Um oráculo, ele é lido basicamente da seguinte maneira: intuição. Independente da forma como ela é trazida e mostrada para a gente, às vezes, um pequeno pedacinho dessa figura mostrada é que nos traz a direção que a gente tem que tomar. Então, por isso que eu falei, uma figura que aparentemente fosse positiva, ela pode ter uma interpretação negativa. Vou dar um exemplo aqui disso. Nós temos aqui a figura do louco. Digamos que quando eu tiro essa figura, o que me chama a atenção não é o louco, e nem o que a carta significa, mas o sol. Então ele fala assim: você está perdido na vida, mas você tem alguém, ou você tem algo que te direciona e te traz a realidade dos fatos e que não te permite ficar, mesmo que você esteja transitando de uma forma solta na vida, sempre tem alguém que está te amparando. Então, na hora que eu bati o olho nessa carta, minha intuição me fez que eu devo interpretar essa carta de acordo com o sol. Da mesma forma, quando eu estou olhando para as runas, eu tenho que pensar que ela vai muito mais além do que está escrito aqui o significado. Sendo a runa do sol, eu posso falar que a pessoa está com processo de orgulho ou ganho de vaidade. É uma runa positiva. É a runa do sol. Mas ela pode me trazer o aspecto negativo de vaidade, de aparecimento demais, ou de tentar se pôr sobre tudo e todos uma situação. Então, nós sempre temos que ficar atento não somente ao jogo, mas à nossa própria intuição. Meus queridos e minhas queridas, vocês querem fazer alguma pergunta em cima desses oráculos, de todos esses que eu mostrei para vocês?
Eu vou pegar enquanto vocês pensam aqui, eu vou pegar rapidinho algumas runas caíram no chão e aí eu respondo. Se não tivermos perguntas, eu vou finalizar nossa live. Bom, então se nós não temos perguntas, eu vou tirar uma runa para um aconselhamento geral, um aconselhamento para a nossa situação em que nós estamos passando. Elisa, minha querida, eu estou abrindo para perguntas e dentro do tema de oráculos. Só não farei leituras individuais. Bom, então, deixar que as runas nos tragam um aconselhamento para a nossa situação. A questão é um aconselhamento para que nós possamos seguir neste momento. Jeane, ela fala do passado, porque já está escrito. Ela nos conta como a situação desenrolou até aqui. Ela fala de como esse desenrolar da situação ela afeta tudo o que está rolando no tempo presente, né? E com base no que está acontecendo no tempo presente é que ela mostra um possível futuro. Esse possível futuro é do tipo, se você continuar seguindo essa estrada, você vai chegar em tal lugar. E aí é onde que é o possível futuro. Como eu falei, nenhum oráculo prevê o futuro. Ele mostra possibilidades do que vai acontecer caso se mantenha o presente do jeito que ele está. Na verdade, esse pensamento que as cartas leem o futuro ou que o oráculo lê o futuro, ele é muito difundido hoje, mas ele não é correto dentro da ciência do oráculo ou da ciência divinatória. Então, nós temos como aconselhamento, até eu vou virar ela ao contrário, pronto. Nós temos como aconselhamento a runa Perf. E essa runa é muito legal para o que nós estamos vivendo hoje. Porque essa runa, ela fala o seguinte: poderes ocultos em atuação. Confie no que você tem dentro de você. Confie na conexão com a divindade interna. A representação dela é uma caverna. Então, a luz se faz presente dentro da caverna quando a gente olha para dentro e a gente resolve deixar essa luz manifestar. Então, poderes ocultos de transformação estão acontecendo. Este é o aconselhamento. O aconselhamento é volte para si mesmo, volte para suas questões, entre na sua caverna e aí deixe fluir aquilo que precisa ser fluído. E aí vai estar tudo certo. E aí você vai emergir totalmente diferente e transcendente daquilo que você é. Mas tem que se permitir entrar na caverna, tem que se permitir olhar para essas sombras. Tá bom? Então, minhas queridas, meus queridos,
Agradeço imensamente por estarmos juntos. Como vocês viram, as runas nos contaram que deveria ser do jeito que foi. Eu agradeço muito o Giordano por estar comigo nessa live, mesmo que seja através do teclado. Eu sei que a gente vai ter uma outra oportunidade de fazer um dueto junto, Runas e Baralho Cigano. Segue ele, é maravilhoso. Agradeço imensamente. Se vocês quiserem saber mais sobre a leitura das runas, o trabalho do Rumenal, nós estamos tendo atendimento, tá? Me procure no privado, manda um direct lá e vamos conversando. Essa live eu vou salvar e vai estar lá no YouTube também. Se quiser dar uma vista, uma olhada novamente, vai no perfil da minha página, tem lá o link, e ele vai te mandar direto, vai ter lá algumas opções e tem lá o YouTube, é só você entrar lá, tá? Compartilhe para quem você acha que deve e vamos que vamos. Que a luz divina desça sobre cada um de nós, brilhando em nossos corações, ajudando-nos a compreender que nós já somos um ser pleno, que nós já somos a divina presença manifesta, que nós já somos tudo o que há e que possamos nesse momento compreender o caminho que nos leva a essa manifestação. Que assim seja e assim é. Estejam todos abençoados. Fiquem na luz. Uma boa noite. Ubuntu.